Na época a gente fazia, só lá para o seminário, 70 pão só de mistura para eles, para tratarem aqueles meninos. Eu tenho ali uma caixinha, uma latinha assim, ó, cheinha de medalha, de primeiro lugar, de segundo lugar, de terceiro lugar. Uhum. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos conversar com a dona Evanilde Machado, que mora no centro de Rio do Oeste. A dona Evanilde, que é mais conhecida por Eva, nasceu em 5 de maio de 1942 em Morro Pelado, Apiúna, Santa Catarina. É filha de Francisco Corrêa e Rosa Machado. Quando ela tinha cerca de 2 anos, a mãe casou com o padrasto Otto Zucchi. Sim, eu nasci lá na casa do meu avô, daí a minha mãe casou e foi morar com esse marido dela. E eu fiquei lá na casa do meu avô. Então foi a minha tia Ana quem me criou praticamente, que foi a minha mãe. E eu fiquei lá com meus avós até meus 11 anos. Eu tinha 11 anos quando eu fui morar na casa da minha mãe. Porque daí, quando eu tinha 9 anos, morreu meu avô e a minha avó. Em 9 meses morreu os dois. E eu fiquei com a tia Ana. Só que nessas épocas, a tia Ana já estava casada. E daí eu não me dava muito bem com esse marido dela, sabe? Porque eu era à vontade lá dentro da casa. E de repente ele chegou e quis me botar o cabresto. E daí tu sabe que não vale, né, essas coisas com criança, mas ainda mais, né? Mas fiquei lá mais 2 anos, depois eu fui para casa da minha mãe. Na escola era ótima aluna em matemática. Hoje em dia tem matemática e eu era boa de matemática, se tu quer saber. Mas naquela minha época não era matemática, era aritmética. Era o nome da matemática de hoje, né? Então, naqueles anos só tinha aula até o 3º ano. Aí, quando eu fui para a aula, eu já sabia muito, porque esses anos a gente estudava numa lousa que existia, né, numas pedras, e meus tios me ensinavam conta, sabia ler praticamente tudo. Aí eu fui para a escola e eu fiquei só meio ano no 1º ano na escola. Só que esses anos eram aquelas escolinhas, como é que eles disseram ainda que falava? Não sei, escolinha do interior, né? Daí, do meio ano para frente, eu já passei para o 2º ano. Então, eu só fui 2 anos na aula. Daí, no outro ano, eu fiz o 3º. Aí, a minha professora queria me ensinar a ser professora. Mas a Tança aqui, ó, não quis de jeito nenhum. E não fiz isso. Eu tive 2 professoras, porque eu fui em 2 escolas. Eu fui, engraçada, minhas professoras, todas as 2 eram Maria. Eu fui numa escola que era lá embaixo, era 1 quilômetro longe da minha casa, indo para baixo. Aí a gente ia lá, mas nós íamos numa turminha. E daí depois eu passei para uma outra escola aqui em cima, sabe ali quando tu vem de Apiúna para cá, aqui em cima não tem umas casas que fazem aqueles negócios de barro, santo e pai, bibibi? Era ali perto, era um pouquinho mais para cá, subia o morro e a escola estava lá em Santo Morro. Também era a Dona Maria, a minha professora. Era essa que queria me ensinar a ser professora, porque eu era boa na aula, sabe? Ela passava as coisas no quadro, as coisas, e eu é que ia fazer para ajudar as crianças do 1º ano, sabe? Eu era bem metida, assim, bem, sabe? Então, ela queria por toda a lei me ensinar. Não, mas eu não quis, né? Fazer o quê? Mas, enfim, não tinha nome de escola nem nada, era uma escola. Era na casa delas mesmo, tinha sala que davam aula e esse tipo de coisa, né? Na casa da professora? Na casa da professora. Era bem assim que era antigamente. Então, não tinha essas coisas de escola disso, escola daquilo, sabe?
E a senhora ia a pé? Ia a pé. Mas credo, guria. Um tamanquinho no pé, e era muito pouca gente que tinha um tamanquinho para botar nos pés. Tu não faz ideia onde eu me criei, a pobreza que era, menina. Tá louca, deixa pra lá. Coisa que, ainda bem que é coisa que passa, né? Então, nunca passei fome, nunca passei falta de nada assim, não. Mas a gente era pobre, pobre de verdade mesmo, pobre de pobre. Olha, eu não sei se eu tive adolescência ou alguma coisa, porque daí até os 11 anos eu estava na casa daquela minha tia. Depois eu fui para a casa da minha mãe e o negócio lá, esses anos não existia esse negócio de adolescente, de criança, disso ou daquilo. A verdade é que eu com 7 anos ficava lá fazendo comida para ela, tirando leite das cabritas. Tu não faz ideia o medo que eu passava. Eu quase morria do medo. E se falasse o pau comia, tinha que ficar de boquinha fechadinha. Tudo. E então, daí com uns 11 anos eu fui para casa da minha mãe. Aí eu já conhecia esse meu marido, sabe? Que hoje em dia é o meu ex-marido, né? E aí logo comecemos a namorar. Com 13 anos eu estava noiva de Leança. Lá não tinha outra coisa que fazer. Eles iam jogar bola. E o que nós fazia? Nós ficava em casa, eu com a minha irmã, com meus primos, também ia jogar bola no pasto. Eu me casei em fevereiro e só em maio daquele ano eu fiz 16 anos. Lá na Piúna, na igreja de Santa Ana, lá na Piúna. E lá no cartório, lá na Piúna também, porque só tinha lá. Foi lá que foi feito o casamento. Um casamento que não tem nem muita história para contar. Daí casamos, lá mesmo a gente almoçou, nós com os 4 testemunhas, que um era meu tio, casal de tio meu, e um era um casal de tio dele. Eram as testemunhas que assinaram para tudo. E de lá nós acabamos de almoçar, viemos para casa. E chegamos em casa, fiquemos só um pouquinho lá em casa da minha mãe. Veio as minhas 2 tias lá me visitar, como diz o outro. E daí nós fomos para nossa casa, porque o meu ex-marido, ele já tinha comprado uma casa antes de nós casar. Daí já fomos para nossa casa. Aí ele foi acabar de fazer as arrumações que faltavam na casa e eu fui fazer o serviço de dona de casa. Porque daí eu já estava grávida. Eu casei na marra, como diz o outro, por causa disso. Porque eu estava grávida, sabe? E aí a minha mãe ajeitou, o cara lá do cartório era conhecido e não queria fazer o meu casamento, porque eu era muito nova, piriri. Mas daí ajeitaram e a gente casou. Então, numa boa. Eu casei em fevereiro, dia 8 de fevereiro, e dia 14, eu acho, agora não estou me lembrando certo, 2 meses depois que eu estava casada. A minha filha era para nascer em julho, mas nasceu no mês de maio. Aí eu perdi, aí nasceu, já logo faleceu. Só deu tempo de batizar em casa. Aí já faleceu. Aí eu passei mais 2 anos sem ter filho. Depois é que nasceu a Arlete. Daí. Meu casamento no começo foi um casamento muito bom. Casei por amor. Mas depois, com o passar do tempo, é que as coisas vão se detornando, né? Tudo bem, numa boa, isso é outra história. Aí, quando a Arlete a Arlete ia fazer 3 aninhos em setembro, em junho nasceu o Abilto. Aí, passado 1 ano,
Um ano que tinha nascido o Hamilton. Nós viemos morar para cá. O Hamilton começou a dizer as primeiras palavras dele aqui em Rio do Oeste. Aí viemos para cá. Aí depois daqui nasceu aquela menina que está morta, a Elisete, que faleceu de acidente daí, né? Que ele foi um baque bem grande na época. E aí, quando faleceu aquela menina de acidente, eu já tinha a Silvia. A Silvia nasceu dia 30 de outubro desse ano. E no ano que vem, em abril, aquela minha filha faleceu de acidente. E sem saber de nada, depois que aquela faleceu, piriri, que esses anos não se fazia exame, não ia em médico, não se fazia nada, né, Caone? Eu descobri que eu estava grávida para ganhar o Popo, que era só um tempinho que tinha nascido a Silvia. O Popo e a Silvia, eles têm 1 ano e outubro, novembro, dezembro, 1 ano e 2 meses de diferença de idade. Aí nasceu o Popo. E aí depois passou 5 anos. Aí naquele dia quando nasceu o Popo, eu já tinha feito a entrevista, as coisas que precisavam ser feitas para tomar os comprimidos, que tinha aparecido os comprimidos. E aí eu passei 5 anos. O Álvaro e o Popo, eles têm 5 anos de diferença um do outro de idade. Daí eu demorei bastante até que eu tive outro. Aí o Alfredo Aideman, que era o nosso médico daqui, né, o Genésio e o Alfredo. Aí o Alfredo, olha, tu estás tomando muito tempo os comprimidos, tem que dar uma trégua, tá, belelé, biriri, falou lá, tá bom. Né? Eu dei a trégua. Só que daí, 9 meses depois, nasceu o Álvaro, dessa trégua. A gente, esses anos, não tinha essa preocupação de agora, né? Como é que vai sustentar essas famílias todas? Como é que vai estudar? Que aqueles anos nem pensava nisso, né? Tudo bem. Graças a bom Deus que eu tenho meus filhos, graças a bom Deus. Isso eu agradeço a Deus sempre, porque é a única coisa boa da minha vida, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Meu Deus. Cada vez que vem uma vida nova na família, a vida da gente se renova, né? A gente se acorda novamente, se refaz, vê que está viva, que ainda vale a pena viver. Eu acho que na minha opinião, não tem coisa melhor neste mundo. Ela conta como começou a Padaria Estrela em 1963. O Olímpio trabalhava numa padaria lá na Piúna, a padaria dos Vasselay. Aí eu cheguei lá e conversando com eles lá, e eu contei, né, que agora já tem 2 filhos, papi, pó. Aí essa padaria aqui em Rio do Oeste, eu não sei como nem de que jeito, através do Genésio Vasselay, ele que sabia dessa padaria aqui, e daí estava desativada. Aí ajeitaram, ele com o seu Joaquim, porque o seu Joaquim Vasselay era tio do Genésio, que era o patrão do Olímpio lá na Piúna. E ajeitaram para nós vir para cá, para tocar essa padaria. E aí a gente veio. Na época não tinha outra padaria, porque a padaria do Mesca, que é o pai da Vilde, né? Eles tinham a padaria, mas na época também estava desativada. E daí a gente veio para cá e botamos a padaria para funcionar e pirili. Na época tinha o ginásio ali, o seminário, não o ginásio, o seminário, que na época tinha 100 e não sei quantos seminaristas. E tinha o colégio das freiras também, com muitas meninas internas.
E a gente começou, chegamos aqui, e eles faziam numa padaria que eles tinham lá ali na igreja, no seminário. Foram eles quem cederam as máquinas, que não eram muitas, tinha uma máquina de sovar, o cilindro para sovar e a máquina para amassar. E foram eles quem cederam aquelas duas máquinas para nós, e nós começamos a fazer pão, e daí nós servia eles de pão. Na época a gente fazia, só lá para o seminário, 70 pão só de mistura para eles, para tratarem aqueles meninos. Todo santo dia isso. E então foi aonde a gente conseguiu se refazer, através dessas coisas assim, ó. Lá onde ele trabalhava, lá na Piúna, também era padaria Estrela. E daí quando a gente veio para cá, botamos o nome da nossa aqui, Padaria Estrela, que hoje em dia mudaram o nome da padaria da Gabiroba, né? Tu já reparaste isso? Antes era a padaria do Chico e hoje em dia é a Padaria Estrela, né, também. Porque em homenagem ao vovô, que está lá com eles até agora, né? Ele trabalha lá com eles. Então, aí era a nossa Padaria Estrela. Mas quem também não largou a padaria foi a dona Eva, que de vez em quando está lá. Depois da enchente de 84, a padaria ainda durou uns, não sei, uns 2 ou 3 anos depois daquilo. Eu tinha 22 anos quando eu vim morar aqui. E agora eu tenho 78 anos. Olha quantos anos eu estou aqui, né? Eu sempre digo para eles, eu sou mais rioestense agora do que a piunense, né? Porque eu olho o tanto de anos a mais que eu estou aqui do que lá, né? Lá fiquei só 22 anos. Aí depois que eu deixei da padaria é que eu fiz muita coisa na minha vida. Eu ainda fiquei com a lanchonete uns tempos. Eu tinha uma lanchonete aqui na frente, nessa mesma casa ali na frente, ali, ó. Aí eu fiquei com a lanchonete ainda por uns tempos. Aí comecei a trabalhar, e foi aonde eu comecei a trabalhar nas pastoral, aí trabalhar, porque com os idosos, comecei a jogar bocha, comecei a fazer tudo que tinha direito na minha vida. Porque até então, antes eu tinha os filhos pequenos, e daí já estava tudo crescido, meus filhos, né? Então já dava para eu me liberar um pouco deles, assim, porque eles já... se eu deixasse eles 2 ou 3 dias, por exemplo, quando eu ia para as botias, quando a gente ia para as botias, a gente ia quinta-feira e normalmente só voltava ou domingo à noite ou segunda-feira. Então aí já era, o Popo já estava casado nessa época, já tinha só o Álvaro ainda, né? Aí ele ficava junto com a Silvia, o Carlete, ele comia, né? Elas faziam a comida e ele comia. E já se virava sem eu, né? Então foi onde eu comecei quando eu ia para a reunião das pastoral também, pastoral da criança, pastoral da saúde, às vezes a gente ficava 2 dias nessas reuniões, né? Às vezes em Florianópolis, às vezes na Agronômica, a gente tinha, né, essas reuniões. Era um tipo de umas formações, né, umas coisas assim, né? Daí, aquela vez quando me deu aquele AVC, aí eu fiquei, sei lá, uns 4, 5 meses que não tinha como eu sair para lá e para cá, né? Tinha que ficar quieta. Aí eu larguei tudo, né? Porque como é que eu vou fazer? Ninguém, né? Essas coisas não pode ficar parada esperando pela gente, né? Tem que, como diz o ditado, a fila anda, né? Jogou em muitos campeonatos de bocha. Eu era boa na bocha, no ponto. Bolar eu não sabia. A Anita Roça que sabe bolar. A Denise Depiné,
Ai, como eu queria saber só de 3 partes uma do que a Denise sabia jogar bote. Aí eu já ia dizer que eu era uma muito boa boteira. Eu tenho ali uma caixinha, uma latinha assim, ó, cheinha de medalha, de primeiro lugar, de segundo lugar, de terceiro lugar. Eu tenho. Da CME, eu jogava na CME. Depois, agora as últimas vezes que eu joguei, daí eu joguei só em campeonato municipal. A gente foi para Brusque uma vez, fomos uma vez lá para cima, para um lugar lá, como é que era o nome do lugar? Arroio 30. Mas daí nós não passava Tinha times melhores do que nós, né? Que ficavam em primeiro lugar geral. Então, mas a gente foi mais do que uma vez, minha filha. A gente tirou em primeiro lugar aqui e fomos para outros lugares para disputar. Foram muitas viagens quando participava do Clube de Idosos. Essa foto é de uma visita à Casa da Agronômica em Florianópolis, no tempo em que Valcir Nardelli era prefeito de Rio do Oeste. Ela parou de ir ao Clube de Idosos porque não pode mais dançar, mas adorava participar dos encontros. As minhas pernas não permitem eu dançar. E para mim, o meu melhor hobby da minha vida é dançar. E se é para eu ir lá para tomar um chá de cadeira, eu tomo aqui em casa. Não vou para lá. Porque daí eu não consigo dançar, então eu vou lá fazer o quê? Vai lá tomar um café, lá conversar. Não, deixa eu aqui em casa que eu me sinto melhor aqui. Olha só, ela foi princesa da terceira idade em 2004. Eu fiquei a princesa. A mãe do Alírio Catone ficou a rainha, abençoada, que ela era abençoada. E eu e a Alzira Paterno ficamos princesa. E a gente, aqueles anos, fazia tanta coisa. Meu Deus, nós fizemos tanta coisa legal nos idosos, tu não faz ideia. E esses anos a gente não tinha nada para ficar gravando e a gente não se interessava, né? A gente devia marcar as datas, as coisas, né? Uma vez nós fizemos um casamento de caipira nos idosos, que aquilo, tu precisava de ver o tanto de gente que tinha lá para assistir a cena. Eu era noiva e a Anita Roça era o noivo. E a pequena me trouxe a noiva para dentro do salão de carrinho de mão. E a Selene, do Raul Casagrande, a mulher do Raul Casagrande, era gaiteira. Tu precisava de ver como a bicha tocava a gaita. Ela era muito boa gaiteira. Ela era irmã da Síria, Grote, da Célia, né? E a Selene era a gaiteira da festa. A Vilde de Piné era o juiz do casamento. Não tinha Não, olha... Ela também trabalhou no centro comunitário ao lado da Capela Santa Terezinha. Porque na época era o Chico e Arlete que era como é que se fala? O presidente de lá, sabe? E como eles tinham a padaria e não tinham tempo de cuidar daquilo lá, e aí era eu que fiquei na frente para cuidar para eles. Então era por isso que eu ia lá para arrumar quando vinham os mortos e essas coisas, sabe? Por muito tempo eu trabalhei junto com a Dione. A gente trabalhava junto porque ela que sempre teve a funerária, né? Dona Eva sempre foi envolvida com a comunidade. Também ajudava nas festas da igreja quando podia. Não toda vez, porque eu tinha vários tipos de serviço. Então, às vezes podia ir, às vezes não, né? Por causa do negócio da pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral dos idosos. Aí lá o centro comunitário, né? Sabe? Aí tinha vezes que eu não podia ir, né? E aí um dia nós estávamos lá, a dona Alida Dietrich, coitada.
E o padre José Radite veio com a maquininha e bateu foto da gente. Só que daí era assim, ó, tinha um dia que uma equipe, no outro dia ia outra equipe, não era todo dia as mesmas que estavam lá, sabe? Trabalhei muitas vezes na FEPOL, nas festas da polenta. Eu era cozinheira para o povo do gado leiteiro. Só um ano a gente fez a comida lá na FEPOL. Os outros anos a gente fazia aqui no centro comunitário. E eles vinham todo mundo comer ali. Trabalhei muito tempo lá. Há uns 5 anos eu acho que eu trabalhei. Todo ano chegava na época da FEPOL. Aí a tropinha, né? Foi a época que eu comi mais polenta com leite na minha vida, porque é meu sonho preferido. E eles traziam, né, era o pessoal do gado leiteiro, nós tínhamos uma panela assim, ó, assim. Aquela panela estava sempre cheinha de leite em cima da chapa, né, que nós botávamos naquele fogãozão a lenha para ferver o leite. Todo mundo comendo maionese, comendo não sei o quê, e eu dele comendo, eles traziam de lá para nós polenta, né? E eu dele comendo polenta e leite, minha filha. Aquele leite ficava de um dia para o outro, ficava aquela nata grossa assim em cima, ó. E eu já passava a colher e botava aquela nata tudo em cima daquela polenta e comia, me empantuçava. Comendo, que eu já adoro comer polenta e leite, né? Hoje em dia eu estou proibida de comer tudo de leite, né? Por causa da abençoada da lactose, né? Mas assim mesmo... De sexta-feira aqui em casa o cardápio é polenta, né? Daí eu tenho aquela menina do Álvaro que ela conta nos dedos para chegar a sexta-feira, porque ela é igual a avó dela, ela é fascinada para comer polenta com leite. Aí eu tomo o meu prazol já de manhã cedo, quando eu levanto, né? E de meio-dia eu como aquela barrigada de polenta com queijo, né? Fazer o quê, né? Não me sinto aquilo tudo de bem, né? Mas estou de bem comigo mesmo, porque enchi a barriga muito bem enchida do que eu mais gosto, né? Porque eu adoro polenta. Eu sou brasileira purinha, eu não tenho nenhuma mistura. Mas eu duvido que tenha um italiano que goste mais de polenta do que eu, ou tanto quanto eu. Quem passa pela rua Padre Dionísio vê a Dona Eva sentada na cadeira de balanço. E como vimos no início do vídeo, ela adora cumprimentar. Aí veio tá, meus amigos aqui, nós vamos para dentro, fizemos café, tomemos, comemos, almocemos. Agora vamos para a praça. Aí nós viemos com as cadeiras e sentamos aqui, ó, aqui na praça. Porque aqui, ó, como tu visse, ó, todo mundo passa, cumprimenta, todo mundo fala contigo. Se eu tô lá dentro, ninguém me vê, ninguém vai poder falar comigo, né? Então, aí eu falo que eu tô na praça, né? E claro, não poderia faltar aquele recado. Um tchau para todo mundo, um beijo para todo mundo, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, para todo mundo. Para quem me vê, vai ver que tá vendo a velhinha aqui, ó, na praça. Um beijão no coração de cada um. Obrigada pela visita, uma ótima semana e até domingo.